Deixa eu tirar, tá? Ô, gente, espera aí que eu... Como é que eu fecho aqui? Eu entrei no chat aqui para... E agora eu não volto mais para as telas... Ah, achei já. Tá. Ok, já começou a gravação aqui. Muito bem, senhores. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara de Julgadores do TIT, Tribunal de Posse e Taxas, Estado de São Paulo. Sessão do dia 16 de fevereiro de 2022. Participam dessa sessão de julgamento os juízes dessa Câmara, né? Eu, Samuel de Oliveira Magro, vou presidir a sessão, a doutora Raquel Iwaz, doutor Mauro Brino, doutor Galderize Fernandes Teles e o representante fiscal da Fazenda Pública, doutor Pedro Oliveira Abraão. Dando início aos trabalhos, vamos analisar inicialmente o processo 41.34.713. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Soft Metais Limitada. O relator é o Dr. Mauro Kiyoshi Takalbrino. A pedido de sustentação oral, eu pergunto se a autuada está presente para realizá-la. Está ausente. Então, estou registrando aqui a ausência do contribuinte. Então, passo a palavra ao Dr. Mauro Brino, o relator do processo, para que leia ou explique o seu voto para a Câmara. Dr. Mauro, fique à vontade. Certo. Obrigado, presidente. Eu vou primeiro colar o voto final. Acho que eu tinha transcrito a ementa errada. Se puder liberar para mim, por favor. Certo, acredito que esteja ok. Bom, então, se trata de um processo de crédito indevido em razão de declaração de nulidade da inscrição da fornecedora. Esse caso, diferentemente do usual, não se trata de simulação do estabelecimento, mas sim simulação do quadro societário. Então, a empresa autuada se creditou de ICMS no período não está descrito no relato societário, no relato infracional, está no demonstrativo, né? Bom, eu vou passar direto. Trata-se de autoinfração de crédito devido de ICMS, tendo em vista a declaração de nulidade da inscrição da fornecedora, Nova Era Comércio de Ligas Eireli, por simulação de existência da empresa e do quadro societário. Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade da decisão de primeira instância por supostamente não analisar todo o conjunto probatório da defesa. Analisando a decisão recuída, verifica que esta detalha minuciosamente as provas apresentadas pela autuada e, de forma fundamentada, conclui pela não verificação da boa-fé. Também não se pode acatar as alegações de que a autuada não poderia ser responsabilizada pela fiscalização da fornecedora e que a declaração de nulidade da fornecedora não poderia retroagir, como se retira da jurisprudência do STJ citado pela própria recorrente. O que se exige da empresa que adquiriu as mercadorias do fornecedor inidôneo é que tenha tido as diligências normais de uma tratativa comercial, ou seja, que agiu de boa-fé objetiva. A retroatividade da declaração de inidoneidade é admitida tendo em vista seu caráter meramente declaratório, ressalvando apenas o direito ao acreditamento da empresa que comprovar que agiu de boa-fé.
Assim, para demonstrar que agiu de boa-fé, a autuada apresenta os seguintes documentos. Em diligência proposta pela unidade de julgamento, apresentou relação de fretes contratados e seus comprovantes de pagamento. Em relação aos comprovantes de pagamento de frete, entendo que este requisito de boa-fé restou demonstrado. Os documentos demonstram pagamento em TED e o extrato demonstra compensação. Os DACTs demonstram a contratação de frete por parte da autuada. No entanto, cabe destacar que a razão da nulidade de inscrição é a simulação do quadro societário, ou seja, os supostos sócios administradores constantes no CADESP não eram os reais administradores da sociedade. Inicialmente, do relatório de idoneidade, verifica-se que o único sócio, o senhor Antônio Gildevan, não soube esclarecer dúvidas da fiscalização e afirmou que cuidava apenas de atividades administrativas, sendo que a administração seria realizada por Leandro Manuel dos Santos, sendo que este ainda apresentou diversas inconsistências na entrevista realizada pela DRT. Com a ponta da decisão recorrida, a fornecedora inidônea teve data de abertura datada de 15/9/2016 e o único se entrega apresentada é de 21/9/2006. Ainda as operações com a recorrente se iniciaram em 28/10/2016, com notas fiscais muitas vezes sequenciais, representando um volume de mais de 7 milhões de reais em menos de 4 meses de operação. Em sua resposta à notificação, ao ser questionado sobre dados de representantes da fornecedora e documentos que demonstrem as tratativas comerciais, a autuada apenas indicou o nome do sócio, Antônio Gildevan Leite Brasil, o qual demonstrou que não tem conhecimento das operações e que apontou que o procurador da empresa seria o efetivo administrador. Analisando os supostos pedidos de compra emitidos pela autuada, verifica-se que estes são emitidos unilateralmente pela própria autuada, sem apontar nenhuma forma como se deram as tratativas comerciais. Porém, além disso, verifica que os próprios documentos não fazem muito sentido. Tomando como, por exemplo, o pedido de compra tal, verifica-se que ele aponta as notas fiscais emitidas anteriormente e posteriormente. Nada obstante, é destacar que a autuada não apresenta nenhum documento que demonstre como se deram as tratativas comerciais entre as empresas. Não há negociação de preço, de parcelamento, sendo que cada operação tinha uma forma diferente de pagamento. Não há contratos, seguros, prazos e outras questões extremamente relevantes e usuais, principalmente tendo em vista o alto valor das mercadorias envolvidas. Ainda soma-se o fato de que a recorrente confessou nunca ter ido ao estabelecimento da fornecedora. Assim, difícil crer que uma empresa que não tenha realizado nenhum tipo de contato comercial por escrito, pagando, por exemplo, a nota fiscal tal, R$107 mil de forma antecipada e considerando o grande volume de mercadorias envolvidas. Assim, creio que a autuada falhou em apresentar os documentos que demonstrem como se deram as tratativas comerciais. Ressalto-se novamente que o presente caso é de simulação do quadro societário. Assim, para se verificar se a empresa recebedora agiu de boa-fé, é essencial que se demonstre como se deram as tratativas comerciais. A recorrente não só não demonstrou, como ocorreram, como apontou como contato o sócio que foi demonstrado ser incapaz de agir em nome da empresa considerada inidônea. Dessa forma, com base nas provas dos autos, boa-fé da autuada não restou demonstrado, razão pela qual a autuação deve ser mantida. A alegação de que a multa é confiscatória não pode ser acatada, uma vez que foi aplicado conforme as regras da Lei 6374. Também não pode ser acolhido o pedido de redução e elevação da multa nos termos do artigo 527-A do RICMES, pois a autuação é de crédito indevido, que implica em redução do montante a pagar de ICMS. E, por fim, não se verifica a hipótese de conversão em diligência, uma vez que as provas devem ser apresentadas junto com a defesa e as que constam nos autos não necessitam de maiores esclarecimentos. Assim, diante do exposto, conheço do recurso ordinário, porém nego-lhe provimento. Obrigado, Dr. Mauro. O processo está em discussão. Senhor presidente, eu só gostaria de acrescentar que quando a gente observa a ficha resumo, né, o relatório de apuração da inidoneidade, um dos motivos é realmente a simulação do quadro societário, mas também é a inexistência do estabelecimento. E isso fica claro quando, na apuração, né, como o doutor Mauro bem frisou,
quando questiona o sócio a respeito de qual é a operação da empresa, com quem de quem ela compra, de quem ela vende, e ele não sabe responder qual é até o objeto principal da empresa, então fica claro que é realmente uma pessoa interposta, ou seja, uma das razões da inidoneidade é simulação de sócio, né? Agora, também fica claro que não existe efetivamente operações da empresa, porque 90%, isso consta no relatório de apuração, 90% dos créditos desta empresa, desta inidônea, foram obtidos através de outras empresas inidôneas, também constituídas para uma fraude estruturada. Isso está bem claro lá no relatório de apuração, na ficha resumo. Então, nós concluímos que, além da interposta pessoa, no caso do sócio, também a empresa não existia. Então, isso é importante que fique claro que também, como razão de inidoneidade, é a inexistência do estabelecimento, para que fique mais claro ainda do que não é só, olha, eu estou negociando com alguém, eu não sei se lá tem sócio interposto ou não. O fato é, realmente, além de ter sócio interposta a pessoa, a causa da inidoneidade também é a inexistência da pessoa jurídica com quem ele supostamente negociou, né? Só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, senhor Pedro. Boa observação. Na verdade, no voto, o doutor Mauro coloca essa questão, né? No início ele falou que a questão era só idoneidade, mas no próprio voto depois ele coloca essa questão que não era só a questão da interposição de pessoas, né? Muito bom, mas ainda em discussão? Presidente, apenas para pontuar um posicionamento em base de fundamentação. Muito bem-vindo o esclarecimento da representação fiscal, com efeito quem é um contribuinte de boa-fé não tem o controle de formação societária de empresa terceira, que não tem a participação, exigir, além do razoável e do zelo do que opera numa relação comercial, mais simulação de existência de estabelecimento já é um ponto, principalmente quando você tem responsabilidade pela entrega, já fica de fácil percepção. Na linha trazida no racional do relator, há aqui um apontamento em relação às tratativas comerciais. Não é comum também a existência de contratos formalizados com registros em tipos de operação dessa natureza. O âmbito negocial não ocorre com esse grau de rigor formalístico. Há uma certa flexibilização. E eu sou da postura de verificar o que ocorre dentro da realidade do âmbito negocial para trazer nos requisitos jurídicos. Contudo, como é elucidado, não há outros elementos que possam revelar um teor de tratativa. E aqui seria de fácil comprovação. Troca de e-mails que sejam da empresa com pessoas que realmente representem, pedidos de compra, a efetivação dos valores. Esses elementos facilmente poderiam ter sido demonstrados na presente questão e não foram. Por essa razão, presidente, eu adianto aqui que eu farei um acompanhamento apenas com essa elucidação quanto ao requisito de tratativa comercial nos termos do voto da relatoria. Obrigado, doutor Galderiz. Eu concordo com o senhor com relação da formalidade, né? Existe um contrato e tal, mas, na verdade, o voto do doutor Mário não é que ele está exigindo o contrato, que ele está falando o seguinte, olha, nada foi trazido. É claro que um pedido de compra, né? Desde que seja assim, olha, um pedido de compra e um aceite, né? Porque eu produzir pedidos de compra, em 5 minutos eu produzo para 4, 5 anos seguidos aí, né? Então, ou seja, na verdade, o doutor Mauro entende que eles fizeram exatamente a exigência de um contrato, né? É óbvio, ele fala, são exemplos. Um contrato, sim, né? Um contrato firmado, olha, durante os próximos 3 anos você vai me fornecer uma quantidade determinada por mês dentro de determinadas características de controle de qualidade e tudo mais. Ou seja, isso também existe na prática comercial, né? Então, na verdade, a ideia é essa, mostrar, comprovar as tratativas, né? E não necessariamente o contrato em si. Né? Aí entendi o posicionamento e perfeito. Bom, então, não havendo outras manifestações, eu peço aos senhores, então, que confirmem a presença. Em votação.
Muito bem. Então, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso ordinário interposto pela Soft Metais Limitada. Dando continuidade, vou só inverter aqui, vou fazer primeiro o da Senamed, ok? O processo é o 4135172, também é um recurso ordinário interposto pela Senamed Revendedora de Gás Limitada. Eu peço um minutinho aqui aos senhores para que eu insira aqui o voto. Eu sou relator do processo e não há pedido de sustentação oral. Só um minutinho. Muito bem, senhores. O voto já está disponível para acompanhamento. Só confirmar aqui. Esse aí, na verdade, ele trata de 5 infrações de descumprimento de obrigação acessória, né? De deixar de transmitir dia, deixar de exibir os livros registro de entrada, registro de saída, de apuração de CMS e deixar de exibir também o livro registro de inventário. São 5 itens desse AIN. O meu voto está sendo no sentido de conversão do processo em diligência. Porque desde o início desde a defesa inicial, o contribuinte tem aqui... o caso é o seguinte, o contribuinte ele foi desenquadrado do Simples, né? Foi notificado a escrituração fiscal como RPA, mas se omitiu. Então, diante da inércia dele, o fisco o notificou novamente e na total inércia dele, o fisco, então, lavrou esse AIN. E tomou por base de cálculo os documentos que eles tinham disponíveis na base de dados, então, as notas fiscais eletrônicas de entrada, as notas fiscais eventualmente emitidas, as declarações que ele havia feito, né, de faturamento do Simples, tal. Mas tem um documento específico aí que é um controle de estoque, na verdade, feito pelo contribuinte, né, na figura e entregue ao fiscal pelo contador da empresa à época. Esse contribuinte ele é revendedor de gás, né, ele vende gás, bujões de gás, no varejo, e então, notificado, o contador refez já o estoque, né, considerando as entradas, como ele não emitia nota de saída, nas saídas das mercadorias, então não havia parâmetro, mas então, de alguma maneira, o contador
feito controle de estoques, entradas e saídas, tudo mais. O fato é que esse documento apresentado pelo contador, não há a assinatura do contador, e os contribuintes estão desde o início, né, desde a impugnação, ele questiona isso. Olha, eu não sei se esses dados, se foi o contador, porque hoje já não é mais o mesmo contador, né, já é um outro contador que está a serviço à empresa, então ele questiona isso aí. Então, para que não haja, né, nenhum tipo de alegação de cerceamento de defesa, o meu voto está sendo no sentido de converter em diligência para que o fiscal traga aos autos essa comprovação de origem, né, desse documento. Eu vou ler aqui rapidamente o voto, que ele não é muito longo. Então, vamos lá. Então, antes de analisar o mérito da controvérsia aqui posta, entendo que novos documentos devem ser trazidos aos autos. No relatório circunstanciado, a folhas tais, o ilustre agente autuante informou que a base de cálculo da multa utilizada nos itens 1 e 3 do auto de infração foi a receita bruta, informada pelo contador responsável, conforme resposta à notificação para o período de 15 de junho de 2015 a dezembro de 2017. Folhas tais. Desde a impugnação inicial, a autuada vem questionando a origem dessa planilha denominada controle de estoque, apresentada às folhas tais, que subsidiou a determinação da base de cálculo das multas referentes ao período de julho de 2015 a dezembro de 2017. Assevera ela que são documentos, abre aspas, são documentos esparsos sem qualquer garantia de que tenham sido fornecidos pelo próprio contador e, o principal, sob a sua responsabilidade, ou seja, com a certificação de que aquele documento realmente está sendo enviado pelo contador da empresa. Aí continuo eu. É certo que esse documento não tem nenhum reflexo na comprovação das condutas infracionais do exordial, mas é essencial na apuração da base de cálculo das penalidades aplicadas nos seus itens 1, 3 e 4. Tendo em vista a contestação do recorrente sobre a origem desse relevante documento, entendo prudente que, antes de prosseguirmos nessa discussão, seja dissipada essa sua dúvida. Por esse motivo, converto o presente julgamento em diligência para que estes autos sejam remetidos à origem, para que a ilustre autoridade fiscal junte aos autos comprovação de que o documento de folhas tais foi elaborado pelo contador da recorrente à época da fiscalização, o que pode ser feito com declaração formal desse, assumindo a autoria do mesmo, a posição de sua assinatura e carimbo naquelas vias juntadas, e-mails e correspondências trocados com esse no curso da fiscalização, ou qualquer outro documento que cumpra essa finalidade. Em obediência aos princípios da defesa e do contraditório, deverá ser concedido ao autuada prazo para se manifestar sobre a diligência. Antes do retorno dos autos a essa coluna da Câmara, deverá a representação fiscal se manifestar nos termos do artigo 72.4 da Lei 13.457 de 2009. Muito bem, senhores, esse é o meu voto, que eu coloco à apreciação dos senhores. Deixa eu... Estamos de acordo, senhor presidente. Presidente, me ocorreu aqui uma situação que eu gostaria de dividir com os senhores. Noto que a proposta da conversão em diligência é para que a autoridade autuante ateste que a planilha de folhas tais foi elaborada pelo contador do recorrente. Apenas como sugestão, tá? Não seria mais célere se essa providência fosse dirigida ao próprio recorrente? Eu penso que não, pelo seguinte, que, na verdade, ele está questionando. A grande questão é que o contribuinte não tem também mais contato com esse contador. Então, nos autos já está ali claro que ele já mudou de contador, né? E na verdade,
seria infrutífero, porque o contribuinte está falando, olha, eu não sei a origem desse documento. Se eu falo para ele, se eu falo para ele, olha, ateste a origem desse documento, ele vai falar, não atesto, porque eu não reconheço esse documento como válido, entendeu? Porque essa está sendo, porque não há, assim, tanto que eu falei lá no meu voto, olha, com relação à prova da infração, não tem nenhum reflexo. Por quê? Porque a prova da infração são as notificações, é a própria EFD, né? Sem os arquivos. Então, a prova de que esses documentos não foram entregues, essa já está feita nos autos, né? A questão é a base de... Por quê? Porque em 3 dos itens, em 2 itens também não há discussão, né? Porque o registro de entradas, a base de cálculo da multa foi tomada em relação às notas fiscais emitidas, tendo como destinatário a Sanamed, né? E o registro de inventário está sendo... a base de cálculo está sendo a 70 UFESP por livro, né? Então, nesses 2 itens também não tem nenhum reflexo, mas vai ter reflexo no livro na GIA, né? Porque esses valores de saída seriam registrados na GIA, obviamente no livro de registro de saídas e, obviamente, no livro de apuração de CMS, que vai ser o confronto do entrada com saída, né? Então, na verdade, o que o contribuinte está... Como é o próprio contribuinte que está questionando, né? Se fosse a situação contrária, obviamente, aí sim, né? Ou seja, se fosse o físico questionando um documento apresentado pelo contribuinte, porque o que o contribuinte está falando assim, é claro que apresentou esse documento foi o contribuinte, por ser o contador, né? Mas o que ele está falando foi o seguinte, olha, não, eu não apresentei, né? Então, ou seja, realmente inverteu, né? O fiscal tem que apresentar, tem que correr atrás, vamos dizer assim, dessa certificação, né, de que foi o advogado de então. Tem até um pedido mais ainda do contribuinte de que fosse... que fala que não sabe, né, que ofende a defesa porque eu não sei como foi feita essa planilha. Esse é um problema que não nos diz respeito, entendeu? Como foi feito, ele que vai perguntar, então, para o seu contador à época. A única coisa que ele precisa é ter certeza de que foi o contribuinte que entregou esse documento. É uma declaração de débito do próprio contribuinte, né, na figura do seu contador. Então, porque a questão é exatamente essa, né? De fato, ele sabe que ele não emitiu os documentos, ele sabe que ele não escriturou, ele sabe que não apresentou. Então, quando você não tem muito o que falar, você vai pelas tangentes, né? Essa, na verdade, é a estratégia desse. Então, seria infrutífero qualquer tentativa de envolver o contribuinte nessa certificação. Não, presidente, agora com seus esclarecimentos ficou bem mais evidente para mim a situação. Obrigada, eu acho que realmente então o caminho de fato é esse. Tá ótimo. Muito bem, então, não havendo outras manifestações, eu peço aos senhores, então, que confirmem a presença. Em votação. Muito bem, então, por unanimidade, o julgamento do recurso ordinário interposto pela Sanamed Revendedora de Gás Limitada foi convertido em diligência para a fiscalização. Vamos, então, para o último processo da pauta, é o processo 41.35048, também é um recurso ordinário interposto pela Núcleo de Abastecimento de Artigos de Higiene ao Varejista Limitada. Eu sou o relator desse processo. Há pedido de sustentação oral, o processo já foi apresentado na sessão passada, em que o contribuinte não compareceu para realizar a sustentação oral, né? Então, já foi registrada a ausência do contribuinte, o processo então retornou para mim,
E vou apresentar, então, agora o voto. Só peço um minutinho aqui dos senhores. Muito bem. Esse aí ele é composto de 2 itens, né? No item 1, a autuada é acusada de acreditar-se indevidamente do ICMS no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016, decorrente da escrituração no livro de registro de entradas, a EFD, dos documentos fiscais indicados no demonstrativo 2 e totalizados por mês no demonstrativo 4. Documentos esses que não atendem às condições previstas no item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES. Referidos documentos foram emitidos pela filial do autuado, a Núcleo Abastecimento Artigos de Higiene Varejista, inscrito no estado de Tocantins, para, supostamente, acompanhar mercadorias que, em verdade, foram recebidas de outras origens pelo autuado, simulando, assim, operações interestaduais. As operações em questão jamais ocorreram de fato, e, por isso, os documentos fiscais foram considerados inábeis, conforme detalhado no relatório circunstanciado e nos relatórios, e aqueles que estão, o relatório DEAT, relatório fiscal de diligência lá em Palmas, relatório da DRTC, que fazem parte do material probatório que acompanha esse AIM. O estabelecimento autuado recebeu mercadorias diretamente de indústrias ou grandes atacadistas paulistas, mas fraudulentamente simulou que tais mercadorias teriam sido remetidas por sua filial no estado de Tocantins. Faticamente, tais mercadorias jamais saíram do estado de São Paulo, com destino ao estado de Tocantins, e, portanto, não poderiam ter sido remetidas de lá em retorno para São Paulo. E o item 2 é exatamente a mesma acusação, só que não há crédito. Então, a acusação é de receber mercadorias acompanhadas de documento fiscal hábil. O mesmo período, mesmo a estrutura, só muda, então, com relação a que não houve o crédito do imposto, né? Então, em razão da fraude fiscal, foram trazidos ao polo passivo da obrigação tributária, por solidariedade, os sócios ou administradores que constavam do Código Social quando da ocorrência dos fatos infracionais. E são eles, então, Anderson de Souza Garcia, Vandercy Ribeiro e Gilberto Perruti. Esses 3 solidários, os 3 figuram como sócio-administradores da empresa, né? E alguns deles também eram procuradores da empresa no período, né? Vamos lá, então, esse é o relatório. Vou passar direto ao voto agora, então. Inicialmente, rejeito a preliminar de decadência parcial do crédito tributário constituído na linha exordial. As acusações fiscais nele narradas trazem explícita alegação de simulação de operações em estratagema de fraude estruturada para não pagamento do ICMS, o que afasta a aplicação do disposto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Além disso, a infração descrita no item 1 inicial trata de crédito indevido do ICMS, e ela se aplica à regra decadencial do artigo 173.1 do CTN, com fundamento na súmula
9 de 2017 do TIC. Estamos diante de um lançamento de ofício, regulado pelo artigo 149 do CTN, cujo prazo de constituição do crédito tributário é de 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na dicção do inciso 1 do artigo 173 do CTN. Assim, nenhuma parte do crédito tributário constituído inicial foi alcançada pela decadência. Afasto a alegação de nulidade do AIN por suposta falta de fundamentação legal. As infrações estão corretamente capituladas no artigo 159, para o primeiro item 3 e artigo 203 do RICMES, que exigem que a operação de circulação de mercadoria esteja rastreada por um documento hábil. As descrições das infrações trazem explicitamente o motivo da desqualificação dos documentos fiscais que fundamentaram os registros da autuada, que foi a constatação da ocorrência de simulação em estratagema de fraude estruturada para não pagamento do ICMS de operações interestaduais entre a filial Núcleo de Abastecimento de Artigos de Higiene ao Varejista, lá de Tocantins, e a matriz, em São Paulo, ora autuada. Esse fato torna tais documentos inábeis, consoante o artigo 184.10 do RICMES. Afasto também a alegação dos recorrentes de nulidade do exordial, pois se fundamentar em provas ilícitas, referindo-se aos documentos apreendidos no curso da Operação Elipse, executada pelo Fisco Paulista e pela Polícia Civil, que desvendou o esquema de fraude estruturada para sonegar o ICMS devido ao Estado de São Paulo. Analisando os documentos juntados pelo Fisco nesses autos, verifico que todos eles são documentos públicos ou documentos fiscais disponíveis na base de dados da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, ou fornecidos pela autuada e outros contribuintes do ICMS em resposta a notificações. Sobre nenhum deles pode ser alegada invasão de privacidade ou quebra de sigilo. Diferentemente do que asseveram os recorrentes, nenhuma correspondência pessoal ou trocada com advogados teve seu sigilo violado. Nenhuma residência particular ou escritório de advocacia foi alvo de diligências fiscais realizadas exclusivamente foi alvo das diligências fiscais realizadas exclusivamente em estabelecimentos contribuintes de ICMS e escritórios de contabilidade que lhes prestam serviços. A diligência a esses estabelecimentos, inclusive com a apreensão de documentos, é prerrogativa do fisco, fundamentado em seu poder de polícia. Dessa forma, nenhum dos documentos juntados pelo fisco deve ser retirado desses autos, pois sobre nenhum deles paira a queixa de ilicitude. Afasto ainda a alegação de nulidade do exordial por ofensa ao princípio da ampla defesa, formulada pelos responsáveis solidários Sr. Andy de Souza Garcia e Gilberto Perucci, uma vez que, abre aspas, não lhe foi dado acesso às informações apuradas por meio de fiscalização antes da lavratura do referido AIN, fecha aspas. Tal princípio constitucional, consoante o artigo 5º, 55 da Constituição Federal de 88, é garantido aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral. No período da fiscalização, não há litígio nem acusação, sendo uma atividade unilateral do fisco, que, se julgar necessário, poderá solicitar informações ao contribuinte para esclarecer dúvidas. Somente com a lavratura do auto de infração nasce a acusação e surge o acusado. O litígio e os litigantes só surgirá no momento posterior, com a impugnação do auto de infração pelo contribuinte. No caso presente, os responsáveis solidários exercitaram em toda a plenitude seu direito à ampla defesa e ao contraditório. O relato circunstanciado, as folhas 10 a 17, relata detalhadamente o esquema de fraude estruturada liderado pela autuada, que consistiu em aquisições interestaduais simuladas, principalmente de produtos alcançados pelo regime de substituição tributária pela sua filial localizada no estado de Tocantins, Núcleo de Tocantins, que não possui acordo com o estado de São Paulo para recolhimento por antecipação do ICMS devido por substituição tributária. As mercadorias eram, posteriormente, e também de forma simulada, transferidas pela Núcleo de Tocantins de volta a São Paulo para a matriz da Núcleo, ora autuada. Na verdade, as mercadorias supostamente adquiridas pela Núcleo Tocantins eram entregues diretamente no estabelecimento da Núcleo em São Paulo.
A própria filial da Autuada, estabelecida em Palmas, confessa que não recebeu as mercadorias adquiridas dos remetentes e nem as remeteu à matriz paulista, abre aspas, pelo motivo de que as demais regulares operações de compra e transferência obedecem à logística de envio direto ao destinatário, sem a necessidade e o custo de trânsito físico por esse estabelecimento. Fecha aspas. A existência do esquema de fraude relatado pelo físico está comprovado por documentos juntados aos presentes autos, tais como as fichas cadastrais do CADESP e JUSESP, notas fiscais das operações simuladas, diligência fiscal a núcleo Tocantins, livros fiscais de autuada, etc. Merece transcrição a detalhar na análise que a autoridade autuante faz desses documentos. Na verdade, que eu transcrevo, então, a análise do fiscal, que é exatamente isso, que ele coloca exatamente essa esquema de simulação, né, que no mesmo dia em que as notas são emitidas aqui com saída para Tocantins já mandou de volta essas mercadorias para São Paulo, assim, ainda que não houvesse a própria confissão, né, do contribuinte, não há dúvida que essas mercadorias nunca circularam pelo site de Tocantins, né, e eram diretamente entregues aqui na núcleo, aqui em São Paulo. Até porque em Tocantins não havia nada. Havia lá um depósito, né, que foram feitas diligências lá, nunca viram nenhuma caixa de produtos, né, de mercadorias lá. Na verdade, ficava lá uma moça que falava, aqui, a única coisa que a gente faz aqui é trocar nota. Literalmente, está isso lá no relato da diligência realizada. Como os senhores já tiveram acesso ao voto, já viram aqui, então, por essa parte da análise, né, detalhada dos documentos fiscais que acobertariam essas operações alegadas pelo contribuinte. Continuo, então. À autuada foi dada a oportunidade de comprovar o efetivo recebimento das mercadorias em operações interestaduais, mas ela se manteve silente, informando apenas ser impraticável a reconstituição de todas as informações solicitadas pelo fisco. Por não refletir em uma efetiva circulação de mercadorias, corretamente o fisco desclassificou os documentos fiscais que suportaram os créditos tomados pela autuada e as entradas das mercadorias em seu estabelecimento, como determina o artigo 184.10 do RICMES. Por serem inábeis para esses fins, os documentos fiscais relacionados demonstrativos 1, 2 e 3 não podem fundamentar nem o creditamento de ICMS, que é o item 1 do AIM, nem a entrada de mercadorias do estabelecimento, que é o item 2 do AIM. Restando perfeita a autuação fiscal. As provas juntadas aos autos confirmam a simulação das operações em discussão, inseridas no esquema de fraude estruturada perpetrado pela autuada. Corretamente, o fisco estabeleceu a responsabilidade solidária dos sócios, administradores ou procuradores que compunham o Código Social da empresa autuada ao tempo dos fatos infracionais, pois foram esses que operacionalizaram as simulações em manifesto de infração à lei. Ao contrário do que alega o recorrente Vandeci Ribeiro, o fundamento legal para a responsabilização dos solidários está explicitamente posta no relato circunstanciado, que integra o presente auto de infração. A responsabilidade desses se fundamenta nas alíneas B e H do inciso 13 do artigo 10 da Lei 6374 de 89. Inútil à defesa dos solidários a digressão por eles apresentada sobre a limitação da responsabilidade ao imposto, sustentada disposto no caput do artigo 9 da referida lei. Ocorre que a responsabilidade dos solidários no presente caso decorre da disposição do inciso 13b dessa lei. Do inciso 13b do artigo 10, né? Do artigo 10 dessa lei, que determina a responsabilidade não apenas sobre o imposto, mas sobre o débito fiscal. E aí eu transcrevo, então,
o que diz, né, o inciso 13, que solidariamente, são também responsáveis solidariamente pessoa natural na condição de sócio administrador, de fato ou de direito, de pessoa jurídica, pelo débito fiscal dessa última, quando? E aí, qualquer tiver praticado negócio com infração à lei. E sigo eu. Essa mesma lei traz, no parágrafo 1º de seu artigo 100, o conceito de débito fiscal, definindo-o como a soma do imposto, das multas e demais acréscimos previstos na legislação. Dessa forma, a responsabilidade solidária imposta na peça predial abarca a totalidade do débito ali exigido. E relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, não há como prosperar tal alegação. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Da recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. O ato administrativo é absolutamente vinculado. Verificada a subsunção do fato infracional à norma tributária, é dever de ofício do fisco proceder à autuação do infrator e a imposição da penalidade prevista em lei. A penalidade aplicada está conforme o disposto na legislação, e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Indefiro o pedido de relevação ou redução das multas aplicadas, pois as infrações narradas na inicial foram praticadas mediante simulação, o que de plano impede a concessão do benefício previsto no artigo 92 da Lei 6374 de 89 e no artigo 57A do RICNES. No tocante à exigência de juros de mora, conforme disposto no artigo 96 da Lei 6374 de 89, com a redação dada pela 13.918, de 2009, abstenho-me de tecer mais comentários, tendo em vista que sua legitimidade é matéria pacificada em segredo tribunal, que sobre esse tema editou a súmula 10 de 2017, de caráter vinculante neste processo, nos termos do artigo 52, caput da Lei 13.447, de 2009. Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado na inicial, nenhuma providência se faz necessária, pois ela é inerente ao processo administrativo fiscal no termo do artigo 151.3 CTN. Somente após o encerramento desse, com a manutenção do ANES odial, será expedida a correspondente certidão da dívida ativa. Por todo disposto, conheço os recursos ordinários interpostos pela autuada e pelos responsáveis solidários e a todos nego o provimento, mantendo na íntegra a decisão recorrida. Bom, senhores, esse é o meu voto. O processo, então, está em discussão. Vou apenas aqui colocar a versão aqui corrigida, que eu vi uns errinhos aí de português. Senhor presidente, estamos de acordo aí com o voto apresentado e gostaríamos apenas de ressaltar a questão de que o fisco compareceu pessoalmente ao suposto, né, estabelecimento lá em Palmas, em Tocantins, verificou que não havia nenhuma condição de se operar, principalmente a quantidade de mercadorias que constavam nas notas fiscais, e inclusive verificou que enquanto estava lá e não havia nem chegada nem saída de mercadorias, houve a emissão de diversas notas fiscais, exatamente indicando que, olha, trata-se apenas de passeio de notas, as mercadorias efetivamente não vieram para cá. Então, é uma operação grande, uma operação de desmantelamento aí, né, de fraude estruturada, operação Elipse. Estamos de acordo, inclusive, com a manutenção dos solidários, porque ficou comprovado que sócios administradores criaram a empresa apenas para perpetrar a fraude. Então, estamos plenamente de acordo e parabéns pelo voto, senhor presidente. Obrigado. Presidente, fazendo só uma consideração no ponto nuclear de maior sensibilidade, pelo menos em meu juízo, que é a questão da solidariedade inserida aqui aos sócios, né? Verificando os argumentos de defesa nos recursos ordinários, dois são similares, inclusive, realizados de maneira idêntica, de fato, fica difícil não concluir pelo conhecimento e a participação dos sócios na fraude estruturada. Existe um equívoco nos dois primeiros recursos ordinários, em que aponta que não houve apontamento do fisco em relação à base legal, que deve ser atribuída a essa responsabilidade. O relatório circunstanciado é claro nesse sentido. E no terceiro recurso apresentado, folhas 2.598, o argumento para a fuga da responsabilidade é acerca da inconstitucionalidade da fiscalização.
Me parece que esse argumento não seria nem de possibilidade de competência de nossa admissibilidade, a questão da constitucionalidade ou não fugiria ao cabimento da jurisdição que teríamos aqui, e o enfrentamento de provas do que foi colocado em termos de relatório circunstanciado, ainda que em breves linhas, não foi devidamente realizado. Então, por esses motivos e a colocação pertinente que foi inserida no voto da relatoria, eu farei acompanhamento ao voto. Obrigado, Rodrigues. Na verdade, o contribuinte ele ficou, grande parte, né, do seu, puxando para a questão de advogado, questão de pessoal tal, e tanto que eu fui ler muito detidamente os relatórios, né, porque, eventualmente, também entendo que, no caso aí, seria o judiciário que teria que fazer essa análise, né, e, eventualmente, mas quando eu fui ver exatamente, não havia aderência, né, era uma questão que nem precisava entrar em discussão, porque, realmente, o único material apreendido e os únicos estabelecimentos fiscalizados, né, e diligenciados seriam aqueles que estariam, assim, as informações seriam protegidas pelo sigilo fiscal, e não há sigilo fiscal em face do fisco, né? Não, então, em função disso que eu nem dei, né, que grande parte, talvez a maior parte do ordinário da autuada é nessa discussão. Por isso que eu também nem me detive muito, só fiz essa análise, né? Olha, não tem nada aqui que pudesse, de alguma maneira, colocar em dúvida ou questionar né? Está tudo dentro do poder de polícia e do fisco, né? As informações estariam protegidas pelo sigilo fiscal e não há sigilo fiscal em face do fisco, né? Mais alguma manifestação? Se não, eu vou pedir, então, aos senhores que confirmem a presença. Em votação? Senhores, só um minutinho aqui, por favor, antes de eu... Ah, tá certo. Não, tá certo. Só um minutinho, por favor. Ah, não, tá certo. A minha preocupação aqui que tem 3 recursos ordinários, né? A gente votou 3 recursos ordinários, não seriam 4. Mas está certo, não, porque um dos solidários é recurso conjunto com a autuada. Então, está certo, são só 3 mesmo. Então, não há nenhuma providência aqui, não. Muito bem, então, concluída a votação, por unanimidade, foi negado provimento aos recursos ordinários interposto tanto pela Núcleo Abastecimento de Artigos de Higiene Varejista, ao Varejista Limitada, como dos 3 responsáveis solidários. Com isso, senhores, concluímos, então, a pauta de hoje. Aqui.
Agradeço a participação dos senhores e dou, então, por encerrada a sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora, sessão do dia 16 de fevereiro de 2020. E eu peço ao Oswaldo que interrompa a gravação da sessão